blasfemia! Eu quero ler um texto que o apóstolo João escreveu, que é muito interessante. Olha o que diz o apóstolo João lá na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele fala duas coisas aqui. Ele está dizendo que nós pertencemos a Deus, mas que este mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz no grego, ela significa o quê? Que esse mundo está adormecido. Esse mundo está governado pelo maligno. Talvez você esteja perguntando como que o diabo, ele então se tornou essa autoridade aqui no mundo. A história começa lá com Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou Adão lá no jardim. Deus falou para Adão: olha, você vai cuidar de todo o jardim aqui, eu vou te dar autoridade aqui no jardim, você vai governar esse jardim, você vai administrar esse jardim. Então, tudo que está aqui, você deve dominar sobre tudo. E Adão estava fazendo isso muito bem. E lá no jardim havia o que? Uma árvore que ela tinha um fruto do conhecimento do bem e do mal. E a ordem de Deus foi a seguinte: olha, Adão, você e Eva, vocês podem comerem de qualquer fruto que existe, qualquer fruta aqui nesse jardim, mas vocês nunca devem tocar no fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? O dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. Esta era a ordem de Deus. Adão, coma de tudo. Você pode experimentar todas as frutas, você pode comer todos os frutos das árvores que existem aqui. Porém, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. É aí que o diabo entendeu o seguinte: eu vou fazer com que o homem coma desse fruto, porque a hora que o homem comer desse fruto, ele vai o quê? Se rebelar contra Deus. Entenda que o diabo, ele não pode tocar em Deus. Então, ele tinha que levar o homem, que era o ápice da criação de Deus, que era a coroa da criação de Deus, ele tinha que levar o homem a cometer esse pecado, fazer com que o homem desobedecesse a ordem de Deus. Este era um pecado ali de rebelião, de rebeldia, e foi isso que Adão acabou fazendo. Eva foi lá, Eva estava de olho nesse fruto, e ela então acabou sendo enganada pelo diabo, e ela comeu esse fruto. E eu quero dizer algo aqui, que Adão, o que ele cometeu não foi menos grave do que Eva, porque Adão, ele poderia ter recusado o fruto, mas ele aceitou. E quando eles fizeram isso, o que aconteceu? Eles foram desobedientes a uma ordem direta de Deus. Eles foram rebeldes. E ali naquele momento o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, Adão, ele fez o quê? Espiritualmente, aquela autoridade, o domínio que ele tinha, a administração, o poder que ele tinha, que Deus deu para ele ali, para ele cuidar do jardim, para ele governar ali, isto foi entregue ao diabo. O diabo, ele tomou posse, ele foi um posseiro. Um posseiro é alguém que toma posse de algo que não é seu, mas é alguém que ele invade um local e ele então passa a ser o dono daquele local, porque ele invadiu ali e tomou posse daquele lugar. Espiritualmente, o diabo é o posseiro desse mundo. Este mundo ainda pertence a Deus.
Mas o diabo está no controle. Por isso que o apóstolo João, ele diz aqui que o mundo jaz no maligno. O mundo está dominado. O mundo está adormecido. O mundo está controlado pelo diabo. E nós vamos ver aqui outros textos da palavra de Deus que confirmam esta verdade. Mas antes eu quero te dizer, você está gostando do assunto? Então não se esqueça, se inscreva no canal, deixe um like, indique para outras pessoas este vídeo. Eu quero ler aqui 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse mundo ou desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes brilhe a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o diabo, ele é apresentado aqui como Deus, tá? Deus com letra minúscula. É o Deus deste mundo, é o Deus deste século. E ele tem feito o quê? Ele tem cegado o entendimento dos descrentes. Os descrentes aqui são aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Então ele está dizendo assim que estas pessoas, o entendimento, a mente dela, o raciocínio delas está cegado. Dessa forma ele está querendo dizer o seguinte, que estas pessoas, elas não conseguem entender Deus, elas não conseguem entender as coisas de Deus. Porque é como se houvesse um capacete de ferro na mente delas, impedindo que elas entendessem as coisas de Deus. E eu quero te dizer que não é somente descrentes. O diabo, ele também tem agido na mente de muitos crentes. Um outro versículo que o apóstolo João também escreveu, só que é lá no Evangelho, diz que o diabo é o príncipe deste mundo. Então João 14:30 diz assim: já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. O próprio Jesus, ele reconheceu o diabo como o príncipe desse mundo. Então ele está dizendo assim, olha, eu não posso mais aqui estar falando com vocês, tratando, ensinando algumas coisas, porque aí vem o príncipe desse mundo. Aí vem aquele que está governando esse mundo. Só que ele não tem poder sobre mim. Isso é interessante. Entenda que por mais poder que o diabo tem aqui nesse mundo, ele não tem poder sobre Jesus. Ele não tem poder sobre aquelas pessoas que nasceram de novo, que servem a Deus de coração. Ele não tem poder sobre essas pessoas. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo também, ele fala um pouco sobre isso. Ele chama o diabo de príncipe da potestade do ar. Olha o que diz aqui: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo está aqui falando sobre a questão das pessoas que nasceram de novo e aqueles que ainda não nasceram de novo. Então ele fala assim, olha, em outro tempo, vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o governo desse mundo. Vocês agiam de acordo com o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O diabo. Então ele fala assim que ainda hoje é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência aqui, ele está dizendo o quê? Os incrédulos, aquelas pessoas que não acreditam em Deus.
aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador da vida delas. Por quê? Estas pessoas, elas estão em desobediência à vontade de Deus. Por isso que elas são chamadas aqui de filhos da desobediência. O apóstolo João, ele novamente fala lá no capítulo 17. Na verdade, Jesus, ele está aqui conversando com os discípulos e ele faz então uma oração ali. É um momento que ele está orando, intercedendo pelos discípulos, e ele faz algo muito interessante. Ele fala algo muito interessante lá no versículo 14 a 16. Ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Ele está orando ao Pai e está falando: Pai, eu tenho dado a eles a tua palavra, mas por causa disso o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha que interessante. Nós estamos aqui nesse mundo. Nós habitamos aqui nesse mundo. É como Jesus disse aqui: eu não peço que os tires do mundo. Por quê? Como que a gente vai sair desse mundo? A única forma é através da morte. E não era isso que Jesus queria. Jesus não queria matar ninguém. Então Jesus falou assim: eu não estou pedindo que o Senhor tire eles aqui do mundo, mas que o Senhor os guarde. Eu tenho dado a tua palavra a eles. E por causa disso, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. O que Jesus está querendo dizer aqui é que, ainda que nós habitamos nesse mundo, espiritualmente, nós não fazemos parte deste mundo. Nós não estamos debaixo do governo deste mundo. O governo que fala aqui é o governo contrário à vontade de Deus. Jesus aqui, ele fala assim: este mundo odeia eles. Por que que este mundo odeia aqueles que nasceram de novo? Porque este mundo odeia Deus. Este mundo odeia Jesus. Este mundo não quer saber das coisas de Deus. E aí, aqueles que fazem a vontade de Deus são também odiados. Por isso que Jesus fala assim: olha, eu não tenho como pedir para o Senhor tirar eles do mundo, porque não tem como tirar, mas que eles sejam guardados. Mas eles não são do mundo. Eles não estão debaixo do governo anticristo desse mundo. Ainda que você está nesse mundo, você não pertence a esse mundo. Você é nova criatura. E este mundo te odeia. Este mundo não gosta de você. Por quê? Este mundo odeia Deus e odeia tudo aquilo que se aproxima de Deus. Tá bom? Mas nós vivemos nesse mundo. Então nós temos que aguentar. Uma outra coisa que nós vemos também é que os reinos desse mundo pertencem ao diabo. Olha o que diz Mateus 4, 8 e 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar. Ele estava dizendo mais ou menos assim: eu sou autoridade sobre essas nações. Eu sou autoridade sobre esses reinos. Jesus, se você se prostrar, se você me adorar, eu vou te dar esta autoridade. Eu vou te dar esse poder de governar sobre todas essas nações.
Logicamente que Jesus não aceitou. Algo muito interessante aqui que me chama a atenção: em nenhum momento Jesus virou para o diabo e falou assim: não, você está enganado, você está mentindo. Esses reinos, essas nações pertencem a Deus. Não. Jesus, ele ali, a atitude dele mostra que ele realmente confirmou que as nações do mundo, esse governo que está debaixo das nações, está debaixo, dos países hoje, é realmente algo que pertence ao diabo. Por isso que esse mundo está com caos. Por isso que esse mundo está na situação que nós vemos hoje que está. A palavra ainda fala lá no capítulo 13 de Mateus sobre a parábola do joio. E ali no versículo 36 ao 43, ele vai falar que o campo ali que foi semeado é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio é os filhos do maligno. Então, o inimigo, ele tem semeado também. O inimigo tem agido nesse mundo. O inimigo tem colocado o joio. E por isso que a situação deste mundo está terrível, Por isso que é até interessante, mas a palavra de Deus diz o quê? Que a terra está gemendo. A terra está sofrendo. Por causa do quê? Por causa do pecado, por causa da situação, por causa dos sistemas deste mundo, por causa da situação que este mundo está vivendo sem Deus. O mundo, em geral, não quer saber de Deus. O mundo não está preocupado com as coisas de Deus. Existem muitas pessoas que elas perguntam assim: por que Deus criou o diabo? Como você já viu esses dias, Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo querubim. Mas este anjo querubim, ele, por causa do orgulho, da soberba, ele então se transformou no diabo. Ele agora é o inimigo de Deus e o inimigo de todo aquele que serve a Deus. Eu quero terminar falando duas coisas. Ainda existem muitas pessoas que não acreditam no diabo. Elas dizem que isso daí é coisa da mente, o diabo não existe, os demônios não existem, é algo psicológico, é algo paranormal. Isso daí é mentira, isso daí é as pessoas mais bobas, as pessoas mais simples, elas que ficam acreditando aí no diabo, mas o diabo não existe, isso aí é mentira. Uma outra coisa são pessoas que elas acreditam que o agir do diabo é somente em coisas ruins, é somente quando acontece uma catástrofe, ou acontece uma guerra, acontece um caos. Então, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é feio, elas atribuem ao diabo. Mas as coisas bonitas, as coisas boas, não. Isso daí não pode vir do diabo. Por quê? Porque as pessoas ainda têm ali uma concepção de que o diabo é aquele bicho como se fosse um animal que tem chifres, que tem rabo, que tem pé de bode. E as pessoas elas olham para o diabo somente desta forma. E elas se esquecem que a palavra de Deus diz que o diabo ele pode se apresentar como um anjo de luz. Lá em 2 Coríntios 11:14 diz isso, que o diabo ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas e enganar até os escolhidos. Então ele vai fazer sinais, ele vai fazer prodígios. O diabo tem ainda esse poder de fazer algumas coisas. Ele não tem autoridade, mas poder para fazer sinais, fazer até
alguns prodígios, né, milagres, ele ainda pode. Mas a palavra de Deus diz que o diabo e os demônios já estão condenados. Por isso que eles não têm nada a perder. Por isso que eles vão agir, e o que eles puderem fazer, o que eles puderem destruir as pessoas, o que eles puderem aniquilar, né? O diabo, o prazer dele é fazer com que o homem se torne um capacho dele, é fazer com que o homem se torne alguém que o venha servir. Então, o diabo ele sempre vai trabalhar dessa forma. Por isso que a palavra de Deus diz, Tiago 4,7 fala assim que nós precisamos estar vigilantes, que nós precisamos estar preparados para a todo momento resistir o diabo, a todo momento resistir os demônios. O diabo, os demônios, eles querem usar o corpo das pessoas. Por quê? Eles estão de certa forma limitados, são espíritos. E eles querem agir de uma forma tão abertamente, eles querem agir de uma forma que eles então se apossam, né, das pessoas, do corpo de pessoas, para que eles possam agir. Mas não é só o corpo de pessoas, eles entram em animais, eles tomam posse de locais. Você vai ver durante esse estudo muitos locais que são locais que estão debaixo da ação de demônios. Você vai ver como que o demônio age através de animais, como que o demônio age através de pessoas. Por quê? Eles ainda têm poderes sobrenaturais. E eles querem agir aqui nessa terra, eles querem enganar as pessoas. E entenda que Satanás e os seus demônios, eles são especialistas em ensinar doutrinas falsas e heresias. Por quê? Eles querem confundir as pessoas. Eles querem afastar as pessoas da verdade. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e um grande abraço.